Terapia neural é uma grande ferramenta para mudança de crença, mudança de padrão energético, mudança de padrões de crença, pensamentos, para ressignificar a própria história. Eu fiz terapia neural com o Dr. Andrés Peralta já há algum tempo. Eu utilizo, inclusive, em alguns pontos de acupuntura com bastante propriedade. E a gente tem uma experiência magnífica com isso. E hoje eu estou trazendo aqui no nosso programa Salutes um especialista, o Dr. André Gasparian, que é dentista, hoje terapeuta neural, para aprofundar, explicar um pouco mais sobre essa maravilhosa técnica e falar de vários casos das questões de ressignificação. Começa aqui mais um Salutes. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um programa Salutes, transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil. Nossa TV canal 20, Oi TV canal 28, Claro, Via Embratel canal 3, Sky canal 28, Vivo Fibra canal 29. Todos os programas Salutes, depois de exibidos, ficam disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, além de agulhas. Assistindo no YouTube, dá um ok, dá um like ou um dislike e divulgue para os seus amigos. E se você não gostou, divulgue para os seus inimigos. As chamadas dos programas e dos compactos são publicadas nas mídias sociais Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, empresa líder em equipamentos de medicina integrativa. Aliás, todas as máquinas da Nova Ciência estão disponíveis em nossa clínica e também no nosso site para venda. Nós somos representantes pelo loja jcbaldan.com.br. E também da Essential Energy, natureza em frequências a serviço da vida. Tem muitos frequenciais lá, bastante interessantes, tem e-books autoexplicativos e todos os nossos parceiros aqui podem ter um desconto especial colocando no cupom lá JC Baldan, caixa alta, tudo junto. Muito bem, nossa pauta do programa de hoje é terapia neural. É um assunto que eu gosto muito, eu admiro demais. E eu estou trazendo um grande especialista aqui, que é o Dr. André Gasparian, que ele é um cirurgião dentista, terapeuta neural, radicado paulista, mas hoje está morando em Salvador, chegou do aeroporto agora, desembarcou com mala, cuia, coco, né? Exatamente, viemos direto de lá para cá para poder nos encontrarmos e nos conhecermos. Muito boa noite, é um prazer recebê-lo, doutor André, seja muito bem-vindo ao nosso programa Saúde, seja bem-vindo. O prazer é todo meu, eu sou um admirador do seu trabalho, já acompanho o seu canal, seus programas há muito tempo, e quando eu soube da possibilidade de te conhecer pessoalmente, até mais do que gravar um programa, eu fiquei extremamente feliz e vim com tudo para cá, e espero que a nossa conversa seja boa, que a gente possa falar bastante aqui de terapia neural, mostrar para as pessoas como a terapia neural pode mudar a vida delas, né? Eu tenho certeza absoluta que será um excelente programa, tenho certeza absoluta, eu agradeço as suas gentis palavras, um tanto quanto exageradas, eu diria. Mas, doutor André, fala um pouco da tua história. Você começou como cirurgião dentista e como é que apareceu terapia neural? Caiu de paraquedas? Baldan, caiu de paraquedas na minha vida. Imagina. Na verdade, assim, Deus faz tudo na hora certa, né? E eu militei na odontologia durante 32 anos. Mas desde os 27 anos de formado, já de trabalho, eu já não estava mais satisfeito com aquilo. Eu estava meio que empurrando, né? Esperando que alguma coisa acontecesse na minha vida. Até que um amigo dentista, assim, mais nem menos um grande amigo profissional, né? A gente não é amigo pessoal, mas a gente é muito amigo profissional. Ele me ligou e falou assim, eu estou indo na sua casa, preciso falar com você. Eu achei estranho isso, né? E ele é cirurgião ortognato, ele faz aquela cirurgia de correção de mandíbula, né? de maxila. E como eu trabalhava com ortodontia, ele queria alguém que trabalhasse, que fizesse isso na clínica dele. E ele me convidou, foi justamente me convidar para trabalhar, fazer a ortodontia dos pacientes dele. E foi ele que falou essa palavra mágica, assim, terapia neural. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, eu vou fazer isso aí. Ele falou, mas você não sabe nem o que é. Eu falei, eu já gostei. Eu já gostei disso, eu vou fazer esse negócio aí. E ele, como ele é cirurgião, no final de tudo, ele virou para mim e falou assim, André, você sabe que eu sou meio ogro, assim, meio bruto, né? E eu chorei
Eu falei assim, você chorou agora que eu quero fazer terapia. Agora que eu quero mesmo, né? E aí eu fui direto pro computador, comecei a procurar, comecei a me interagir, e foi o que eu precisava para dar aquele empurrão final para eu sair da odontologia. Né? Eu já não me realizava mais como dentista, não sei porque a boca era muito pouco para mim, né? E a terapia neural me abriu um corpo inteiro para a gente poder olhar, observar, trabalhar o ser humano como um todo. E isso para mim foi sensacional. Nós trabalhamos em linhas opostas, né? Porque eu aprendi, né? Inclusive com a doutora Emiko Shido, né? Se faz muito terapia neural na boca e eu absolutamente não faço, porque primeiro que eu não sou dentista, né? E depois eu também não gosto de pôr a mão na boca das pessoas. Agora, eu tenho uma vantagem de ser acupunturista. Sim. Né, de ter as vantagens de saber os meridianos, você olha onde que tem uma determinada patologia, você vê o trajeto do meridiano, pode fazer a distância local em cima dos problemas e tal. E eu sou maravilhado, eu adoro terapia neural. Bom, e aí? Então, você que conta. Aí eu definitivamente saí da odontologia, porque lá atrás, quando eu escolhi a odontologia, eu escolhi meio que por eliminação. Né? Eu lembro que eu morava aqui em São José dos Campos, né? Na época acho que São José devia ter uns 80, 70 mil habitantes, era uma cidade bem pequena. E eu falei para meus pais que eu queria ser arquiteto. E eles falaram assim, Deus me livre, arquitetura não vai dar dinheiro, ninguém quer um arquiteto em São José. E aquilo entrou tão forte na minha cabeça, a gente era criança, que eu podia ser tudo na vida, bandido menos arquiteto. E aí, por eliminação, eu usava aparelho ortodôntico naquela época, eu entrei no consultório do meu dentista e tinha lá a minha cefalometria, com os traçados, uns ângulos, as medidas. Falei, pô, isso aqui parece arquitetura. E foi aí que eu entrei nesse mundo. Mas assim, nunca foi muito a minha praia. Né? Eu mais empreendia do que era clínico propriamente dito atendendo. E administrar também não é minha praia, eu não sou bom para isso. E aí a terapia neural veio chegando, eu comecei a fazer os cursos, comecei a aplicar, os resultados são fantásticos. Vamos lá, né? o primeiro curso que você fez, o que para mim foi isso, né? Como quando eu descobri a acupuntura. Isso aqui, você fala, nossa, parece que cai abre a cabeça assim, parece que abre um funil. Exatamente. Você teve isso? Tive isso também. Meu primeiro curso, eu fiz um curso simples, que eu não sabia o que era. Lá atrás, a dificuldade de oferta de curso de terapia neural era muito grande também. A gente não encontrava um curso com facilidade. Quando foi? Cara, isso foi há 4 anos atrás. Eu descobri um curso do Joel Alves, do Nepulga, assim. Eu falei, cara, vou fazer esse cursinho aqui, né? E fiz, era todo online. Eu li aquilo e falei, cara, que coisa maravilhosa isso aí. E aí eu comprei a Procaína e comecei a fazer nos amigos, assim, nos parentes, em quem precisava. E mesmo sem ter muita noção, eu começava a colher alguns bons resultados, né? A gente conseguia entender que as pessoas estavam melhorando. Isso aí foi o empurrão que eu queria. Aí fui embora. Fui para Andrés, eu fiz curso com a Tônia, fiz curso com Osés, assim a gente foi indo. Vai cada hora pegando uma linhagem diferente. E eu aplico muito, né? Eu não sou mais dentista. A partir do dia que eu abracei a terapia neural, eu tinha alguns últimos pacientes de ortodontia, de aparelho. Eu não fazia mais, não pegava paciente novo e concluí aqueles casos. Foi uma transição que aconteceu em minha vida. E por aplicar muito, né, muito mais do que todos os meus colegas, eu virei praticamente um terapeuta neural. Não fazia outra coisa senão... Hoje você é um terapeuta neural? Hoje eu sou um terapeuta neural. As pessoas perguntam para assim, você é dentista? Eu falo, eu fui, né? Na verdade, eu uso, claro, o meu conselho, eu prescrevo CBD, eu tenho uma série de prerrogativas por causa de ser dentista. Mas hoje eu atuo, meu consultório tem uma maca, não tem mais nada. Como muitos dentistas hoje têm uma maca para fazer harmonização facial, né? Já não fazem mais odontologia tradicional. Sim. E, na verdade, assim, o que me motiva muito estar na terapia neural é porque o dentista, a grande maioria deles ainda não descobriu o potencial da terapia neural para trabalhar em conjunto com o seu atendimento de consultório. Sim. Né? As pessoas, quando eu fiz os cursos lá inicialmente, me vendiam a ideia de que eu tinha que terminar um paciente de ortodontia e sentar um paciente de terapia neural na cadeira. E, na verdade, não. Você tem que fazer terapia neural em todos os seus pacientes para você manter esse equilíbrio, essa harmonia, esse bom funcionamento. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas. Eu acho que esse é o caminho da terapia neural, ser uma técnica para somar na sua atividade diária. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho interessante. Eu, particularmente, gosto muito da Carpuli para fazer terapia neural no corpo. O Carpuli, para quem não sabe, é aquela injeção de dentista que você puxa, parece uma metralhadora, aí você põe os tubetes ali. Uma pistola. É uma pistola. Mas ela tem um T, né? Que ela te dá muita precisão. Né? Eu gosto muito daquela precisão do que a Carpuli faz para aplicar no corpo, né?
identifica o ponto e pá, eu acho muito, muito precisa. Você usa também, não? Nunca usei carpure para terapia neural. Eu uso agulha hipodérmica, a seringa normal, a agulha hipodérmica normal. Com agulha de insulina, aquela Com agulha pequenininha? de insulina. Eu tenho agulhas de insulina de 13, tem umas de 25, que na verdade são do mesmo tamanho da do dentista, só que não tem aquele fundo, né, como tem a do dentista, para colocar no tubete, que dá para a gente fazer bastante um pouquinho ponto mais profundo, acessar uma articulação, alguma coisa assim. E eu uso isso, uso bastante isso. Uso umas agulhas mais longas, né? Umas de 6 centímetros, umas de 8 centímetros. Mas eu não deixo o paciente ver que eu estou usando, não, porque senão ele se assusta demais. E nunca usei, sinceramente, mas não é por falta de não querer. É porque nunca me apareceu para eu brincar na hora e falar assim, putz, eu gostei disso aqui. Eu tenho uma pessoa que faz só isso. Ela pega a Procain na bolsa e vai enchendo os tubetinhos. Os tubetinhos, né? Porque eu gosto muito. É uma paixão. A Carpule, para mim, eu sou um canceriano, gosto de coisas antigas. Eu tenho um picape e ouço vinil em casa. Então você imagina, a Carpule para mim tem aquela coisa meio nostálgica de museu e tal, não sei o quê. E a Carpule está firme até hoje aí na odontologia. Ela né? Não desapareceu, né? Eu gosto bastante. E como é que você começou a atender, que te vislumbrou, falar assim, putz, vou deixar de ser dentista, vou me dedicar só à terapia neural. Como é que foram os primeiros resultados? Conta um pouco essa história. Olha só, a mudança, por eu fazer ortodontia, essa mudança foi até que gradual, né? Conforme eu ia acabando meus pacientes de ortodontia, e parece que eu tinha um pacto assim, com o universo, porque a partir do momento que eu decidi fazer terapia neural, não me apareceu mais ninguém para botar um aparelho, né? E isso me chamou muita atenção. Né? Eu falei assim, poxa, eu estou no caminho certo, eu vou seguindo isso aqui. E aí comecei a trabalhar, comecei a fazer meus primeiros casos. No início eu pecava muito assim pela falta de experiência, né? Assim, a terapia neural é prática, muito mais do que teoria, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a falta da experiência, não que a gente não conseguiu o resultado que a gente queria, alguns pela metade. Outros pacientes, quando chegavam em 60% do que eu queria, eles iam embora satisfeitos já. Eu falei assim, não, peraí que tem mais o que fazer. Então, hoje a gente, quando recebe o paciente, a gente tem mais ferramentas, né? Tem a parte ortomolecular, tem, né, soroterapia, enfim, a gente consegue entregar mais um tratamento. Antes eu só entregava terapia neural, mas hoje a gente entrega mais que isso, né? E eu aplico no corpo todo. Meus amigos dentistas falam assim, não, só vou fazer cabeça e pescoço e tal. Eu falo, não, beleza, dá um ótimo resultado. Mas é um limite, né? Que as próprias pessoas se colocam, né? Sim, exatamente. E a terapia neural é muito mais abrangente, ela mais abre do que ela fecha, na verdade. Do que segmenta, né? Não é? Ela mais abraça do que segmenta. Eu acho nenhuma. Então, assim, eu desde o início eu aplicava em tudo, no corpo todo, né? E a normativa muitos falam assim, mas eu não posso atuar fora da cabeça e do pescoço. Você não pode fazer procedimento, cara, mas você pode aplicar medicamento. E a Procain é um medicamento. Eu não estou fazendo um preenchimento de glúteo, não estou é que nem eu com acupunturista. A acupunturista pode aplicar anestésico, entre aspas, em pontos de acupuntura. Sim. Assim como o ozônio é um anestésico, né? Em pontos de acupuntura. Sim. Ninguém vai fazer, como você disse, um procedimento, vai abrir, fechar, costurar, não é nada disso. Não é nada disso. Mas nem precisa, né? Nem precisa, né? Agora, como é que você faz a tua abordagem com o teu paciente? Você falou da questão da ressignificação, né? Quer dizer, toda doença a gente sabe pelas escolas que a gente frequenta, inclusive as escolas esotéricas, mais espiritualistas e tal. Toda patologia começa no campo mental, emocional, e depois vai para o campo etérico e daí se manifesta no físico. Se é emocional e mental principalmente, além, claro, dos traumas, que aí sai para outro compartimento, mas se começa no mental e emocional, ele tem um trauma ligado, ele tem uma crença, um evento, né? Como é que se aborda isso? Olha só, na verdade, para mim, a grande maioria dos problemas físicos são de origem emocional, psicológica, né? Quando eu comecei a fazer terapia neural, eu achava que eu anunciava muita dor, a dor física, a cefaleia, né, a dor articular, a fibromialgia. E hoje eu garanto para você que de cada 10 pessoas que me procuram, 6 já vem com uma queixa emocional, né? A queixa emocional está muito em alta agora. 4 com uma queixa física. Desses 4, pelo menos 3 têm origem emocional. Ele não sabe, mas tem, né?
Então, assim, como é que a gente encara, né? Como é que eu vejo a terapia neural nesse processo? Durante a pandemia, eu estudei muito programação neurolinguística. E a programação neurolinguística trata muito das reações orgânicas, do comportamento do ser humano, mediante os filtros que ele tem para selecionar o que ele recebe. Né? Nós comunicamos com o mundo através dos 5 sentidos. E nem toda informação chega para nós, porque seria muita coisa para o nosso cérebro consciente processar. Então, aqueles filtros selecionam o que vem chegar para nós, e isso gera em nós uma representação interna, que é um sentimento. Né? Esse sentimento gera uma fisiologia, que pode ser de tristeza, de alegria, de medo, enfim, seja o que for. E essa união entre as representações internas, né, que são as emoções, e a fisiologia gera em nós um comportamento. Né? Então, muitas vezes, assim, quando a gente trabalha isso com a terapia neural, a gente começa a entender que, através da terapia neural, eu consigo mudar a fisiologia dessa pessoa. Porque eu trabalho na parte orgânica. E eu, alterando essa fisiologia, eu começo a alterar as emoções que essa pessoa tem. Mal comparando, mas de uma maneira bem, bem simples, mesma coisa se você ficar em pé, botar a mão na cintura e fazer uma pose de super-homem, daqui a 2 minutos, se você estiver nessa posição de peito estufado, você começa a se sentir poderoso. É como aqueles cursos de autoajuda que quebra madeira, faz não sei o quê, rasga o papel. Enfim, aquilo ali é uma maneira de você mudar a sua fisiologia e, consequentemente, mudar a sua representação interna e seu comportamento. Só que a terapia neural é mais profunda, né, cara? Ela vai lá dentro mesmo do organismo. Ela vai onde as emoções estão, que as emoções são viscerais. Né? Elas estão no nosso abdômen, no nosso corpo, assim, elas não estão na mente. Na mente estão as nossas memórias, né? Você pode buscar uma memória lá, sei lá, do meu casamento, ou uma ruim de quando eu bati o carro, eu revivo essa memória e essa memória me gera uma emoção, que pode ser boa ou ruim. As ruins atrapalham a gente. Né? Elas começam a fazer o corpo funcionar errado. E é engraçado como a gente guarda as ruins. As mais cabeludas, né? A gente acaba guardando. Aí, através disso, a gente ressignifica, a gente começa a limpar esse organismo. Pedir licença um minutinho, doutor André, para anunciar o curso de pós-graduação da Nova Ciência Instituto BEM, que já começou em 2022, no final de 2022, ou seja, no ano passado. Aí você está vendo os módulos. Esses módulos, eles são realmente módulos, eles são alteráveis. Muitos desses temas estão sendo alterados, indo para frente ou indo para trás, mas enfim. Parasitas, patogenia, anamnese e interpretação de exames, bioenergética dos alimentos, intestino, desbiose, oligoterapia, emoções, vícios neurais e reprogramação mental, fisiologia, odontologia integrativa, obesidade, autismo, microscopia, etc. Você pode fazer os módulos independentes e depois que você concluir todos os módulos, você tem direito a receber o diploma dessa pós-graduação que é reconhecida pelo MEC, inclusive alguns bônus especiais. As pessoas interessadas devem entrar em contato com a Tássia pelo 11 95687 5835. Esse telefone que está aí da Tássia, 95687 5835, o DDD é 11. Muito bem, eu estou recebendo o Dr. André Gasparian, nós estamos falando sobre terapia neural. É um assunto que ele adora e eu adoro também, então a gente vai sair os dois falando muito. Animado, né? Aqui hoje. Você falou de que de 10, 6 tem questões emocionais que te procuram. Sim. Quais são essas questões emocionais? Né? Principalmente ansiedade e depressão. São os pontos fortes disso aqui. Eu acho que ainda algum reflexo pós-pandemia, né? Mas muita gente nesse sentido me procura. E outros 4 vêm com uma queixa física, com uma gastrite, com uma dor aqui, uma fibromialgia, uma enxaqueca. Mas desses 4, 3 também têm uma origem emocional. Né? Você faz a investigação de todos os físicos, vai para os emocionais. Físicos e emocionais. Eu trabalho as 2 horas. Eu trabalho a parte da história da vida dessa pessoa, né? O que acontece e como é que isso é. E trabalho a parte física também. Né? Eu acho que assim, as 2 partes são importantes. É como eu te disse, o físico, né, combina-se com as suas emoções e gera em você um comportamento, que pode ser um comportamento depressivo, por exemplo. Tá? Então, tratar o físico é fundamental, porque é por onde a gente começa fazendo essa limpeza. É quando a gente faz uma sessão de terapia neural, 2 coisas acontecem nesse paciente. Primeiro, você começa a liberar os neuropeptídeos que estão espalhados, os neuropeptídeos ruins, das vivências ruins, que estão espalhados no nosso corpo, causando justamente essa disfunção. Quando você tem uma experiência ruim, o sistema nervoso
libera neuropeptídeos. E eles começam a grudar nos neurônios do corpo todo. Eles caminham pelo sangue e grudam em tudo. E eles começam a trabalhar o contrário, né? Eles começam a trazer para você a disfunção. E falando de maneira biológica, orgânica, não sei como eu posso colocar isso, a terapia neural faz justamente o caminho contrário. Ela faz essa limpeza das pessoas. Por isso que quando a gente aplica na pele, a pessoa começa a se sentir bem, ela sai feliz, ela fala assim, nunca mais senti aquela dor no estômago, né? Eu estou reagindo diferente. Antigamente eu me pegava reagindo de uma maneira e hoje eu já estou fazendo totalmente diferente. Porque a gente começa a limpar esses neuropeptídeos que ficam grudados nos neurônios, permitindo que ele volte a ter um funcionamento. Quando você funciona no organismo, você melhora as representações internas, melhora os filtros, as coisas vão caminhando. Muito bonito isso. Eu vou pedir licença para você, pode contar um caso. Depois eu quero que a gente vai fazer não só esse programa, que não vai dar para contar tudo, a gente vai fazer mais uma entrevista na próxima semana, vai ser exibida na próxima semana. Eu tive um caso. Eu atendia, no primeiro momento, não com terapia neural, mas eu atendia com outros equipamentos da nova ciência, acupuntura e etc. E uma pessoa que tinha sido violentada sexualmente quando tinha 4 anos de idade. Nossa. Ela não lembrava do fato, ela só lembrava de uma pessoa sair correndo, todo mundo correndo atrás e tal. E por conta disso ela tinha muita depressão, muita enxaqueca, muita dor, e muita dor no corpo todo, muita enxaqueca e tal. Aí eu não sei como você trabalha, mas eu imagino que seja parecido. Eu coloquei ela na maca, fiz ela lembrar da cena, até ela sentia aquela emoção toda. Perguntei aonde que estava a sensação e ela falava muito aqui. Aí eu fui fazendo 3 pontos de acupuntura, eu fiz com carpule. Ela deu aquela respirada, voltou para o fato, não ficou feliz da vida, mas voltou para o fato e ficou só o fato na memória, mas a emoção como se tivesse apagado. Entendi. É isso, não é? É isso. Vou te contar um caso muito legal. Assim. A terapia neural faz a expansão da consciência. Né? E as pessoas perguntavam para mim, falando, André, por que isso acontece? Eu falo, não sei, eu só sei que acontece. E aí eu comecei a estudar, comecei a entrar a fundo nisso aí, porque tem que ter uma razão para isso acontecer. Então, assim, quando a gente faz terapia neural, a gente estimula a produção de serotonina pela glândula pineal. E a matéria-prima da serotonina é o triptofano. O triptofano é metilado 2 vezes, ele se torna o que a gente chama de dimetiltriptamina, que é o famoso DMT, da ayahuasca e tal, e o DMT se transforma em serotonina. Então, assim, a procaína, além de estimular a produção de DMT, o DMT que você produz, você não está ingerindo DMT de fora, a procaína não tem DMT, todo ser humano produz, todo ser vivo produz DMT, até o peixinho do aquário. E assim, a partir do momento que você começa a produzir DMT, e existem trabalhos desde a década de 40 mostrando que a procaína inibe, suprime a monoaminoxidase, que é quem sequestra o DMT, ela faz um papel similar à da ayahuasca, só que organicamente falando. Você não tem que colocar nada de fora. A consciência da pessoa começa a expandir. Aí ela olha e fala assim, o que é que eu estou fazendo nessa vida? Vou contar um caso legal para você. Uma amiga minha dentista, com 48 anos, foi diagnosticada de reumatismo. Ela era meio cética, ela achava eu meio doido, fazendo terapia neural, que eu vou aplicar no dente, vai acontecer não sei o que. Ela meio assim, mas quando o bicho pegou, ela veio me procurar. E é muito amiga minha, muito amiga mesmo. Aí comecei a tratar com terapia neural, ela começou a expandir a consciência dela. Aí ela começou a enxergar e falar assim, olha, o que é que eu estou fazendo que há 20 anos eu não converso com a minha irmã, que é a única pessoa da minha família que eu tenho viva nesse mundo. Foi uma desavença da época da morte do pai, alguma coisa assim. E ela entendeu que aquilo ali tinha que ser refeito. Ela foi lá, voltou a falar com a irmã, não foi uma reconciliação fácil, porque eram 20 anos de mágoas, elas tiveram que conversar e se abrirem uma para a outra. Aí o reumatismo desapareceu. Desapareceu. Aí eu sou muito amiga da reumatologista dela agora, que ela me ligou e falou assim, o que é que você fez aí? E eu falei, vem aqui no consultório que eu vou fazer em você. Não, mas o que foi? Eu falei, não adianta eu explicar. Você tem que vir sentir o que está acontecendo aqui. E hoje ela me encaminha muita gente, porque as doenças autoimunes se refletem muito em articulações, né? E justamente para cuidar da parte emocional. Então essa expansão do DMT, essa expansão dá uma expansão de consciência. A pessoa começa a olhar tudo diferente. Ela fala, cara, isso aqui sempre teve aqui, eu nunca percebi isso. Ela começa a mudar os filtros mentais dela e o seu cérebro começa a entregar outras coisas que ele julga mais importante ou mais coisas do que entregava anteriormente.
Então, quanto mais visão você tem, melhor a sua decisão, né? Você Sim. tem mais poder de enxergar as coisas. Isso é muito lindo. Nesse caso específico dessa pessoa com reumatismo, você aplica localmente, você faz essa ressignificação emocional e traz para o corpo, como eu falei. Como é que você trabalha? Eu faço exatamente desse jeito. Eu alinho essa pessoa primeiro, eu trabalho os chakras dela, né? Para dar um primeiro alinhamento no corpo. Muita conversa, né? Para a gente poder ressignificar esses fatos. E aí a gente vai aplicando conforme a pessoa vai nos indicando. Né? Eu não gosto de aplicar muito, mas eu gosto de dar uma equilibrada geral no organismo. Eu acho que se o organismo estiver equilibrado, tudo começa a funcionar melhor. Né? Não adianta você ter uma dor no membro ou um problema disfuncional. Se eu não olhar você todo, eu posso até melhorar momentaneamente aquele problema. Exatamente. Mas aí depois, o restante que não está bom começa a trazer de volta aquele problema naquela região. Eu não sei se você deve passar por isso, tanto quanto eu. Quando a gente fala que a terapia neural equivale a você aplicar procaína, e a procaína era um anestésico dentário antes da lidocaína, que hoje é o atual, então o pessoal já... então é um anestésico. Tem isso, né? Tem isso. A terapia neural aplica procaína. Então é um anestésico. É muito mais do que um anestésico. Muito mais que um anestésico, né? A procaína foi sintetizada em 1905. Primeiro anestésico sintetizado, antes só tinha cocaína, por razões óbvias não dava certo. E desde aquele início, né, a procaína se mostrou um anestésico ruim. Ele não era um anestésico eficiente. Mas as pessoas já tinham esse entendimento de que ela atuava no corpo, né? E isso faz a diferença no tratamento. Então, assim, quando a gente fala de um anestésico comum, muitas pessoas chegam para mim com uma dor aqui assim, uma dor física mesmo, né? Achando que eu vou fazer um bloqueio anestésico na pessoa. Sim. E eu falo, não, nós vamos fazer para que o seu organismo aprenda a modular essa sua dor aí. Né? Então, muitas vezes a pessoa acha que tem que sair totalmente sem dor, ou que ela tem que estar assim, ou que eu estou fazendo diferente. Doutor, é nesse ponto aqui. Eu falo, não é bem assim nesse ponto, porque ela sempre tomava aquele bloqueio naquele mesmo ponto. Então, assim, as pessoas têm que entender que são elas que vão fazer a própria modulação. Foi ela que entrou naquele problema, ela tem todas as condições de sair dele, desde que a gente dê uma ajudinha, né? Então, uma coisa que eu faço muito com meus pacientes é trazer para eles a responsabilidade, né? Aquele, doutor, me cura. Eu falo, não, eu não curo ninguém, quem vai se curar é você tem que ter essa responsabilidade. E eu costumo muito falar para os meus pacientes, falar assim, você está disposto a abrir mão do que te fez adoecer? Porque muitas vezes a pessoa não está, né? Ela quer um remédio, ela quer um paliativo. E a terapia neural não é isso, a terapia neural é uma coisa diferente. Mas as pessoas se chocam muito na primeira sessão, né? Elas saem diferentes, elas experimentam uma mudança física e emocional nas semanas seguintes que dificilmente elas experimentaram isso ao longo da vida. Então elas começam a entender que a transformação vem por dentro. Então, se numa primeira consulta, muitas vezes ele está meio descrente, ou ele não está muito afim de... Numa segunda ele volta diferente, né? Expande a mente dele, ele fala assim, cara, eu acho que eu quero fazer isso para valer. De né? verdade. Isso é muito legal. Muito obrigado pela tua presença. Acabou o primeiro programa. Sim, eu agradeço. É muito rápido, né? É muito rápido. Quando a gente gosta, né? O tempo voa. O tempo voa. Quero agradecer muito a presença do Dr. André Gasparian, que é dentista, hoje terapeuta neural. Está falando sobre terapia neural e a próxima semana nós vamos dar continuidade a essa entrevista, obviamente. Nós estamos gravando, a próxima semana vamos exibir a segunda parte, porque a gente vai falar mais sobre terapia neural. Obrigado a você pela audiência. O Salutos é transmitido todas as sextas-feiras, às 18 horas, pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas depois exibidos sobem para 2 canais do YouTube, João Carlos Baldanha, além de agulhas. Gostando, dê um like, desgostando, dê um dislike e compartilhe com seus amigos se gostou. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. Todas as chamadas dos programas são publicadas nas mídias sociais Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutos tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Muito obrigado pela audiência, boa semana e até a próxima sexta-feira.